Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, sofredores, mas vencedores da fé, vítimas, mas também sobreviventes da Watchtower, da Torre de Vigia ou das Testemunhas de Jeová, como muitos conhecem essa organização. Hoje estamos aqui, uma quinta-feira a mais, para poder juntos, poder nos dar carinho, amor, atenção. E hoje, como eu prometi, eu acabo de fazer uma entrevista no canal Destruindo Algoritmos. Eu disse que seria em direto e ao final não foi. Vai subir amanhã no canal dele. Então hoje vocês não encontrarão a entrevista. Vai estar no canal amanhã. Já foi gravado e amanhã ele subirá ao canal a minha entrevista em espanhol. No canal Destruindo Algoritmos de Raciel. Assim que se vocês puderem amanhã, vejam lá a entrevista que foi feita. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Adriano, a voz dos que não falam, essa grande família que construímos juntos com o apoio de Deus e de Cristo e o Espírito Santo. Aqui encontramos amor, carinho, compreensão, e isso é o que nós necessitamos como seres humanos, nos sentir queridos. E é assim que eu me sinto por vocês, me sinto querido por vocês, assim que se sintam queridos por mim também. Sejam bem-vindos. Tenho uma notícia muito boa para dar a vocês. Nessa sexta-feira, anotem, hein? Nessa sexta-feira, às 9 da noite, vai ter uma volta fantástica que eu estava esperando e que nós temos que estar lá e dar apoio, porque essa pessoa merece. Merece porque me ajudou a mim despertar e ajudou a muitos de vocês. Amanhã, às 9 da noite, sexta-feira, às 9 da noite, horário do Brasil, volta uma live com Paulo Sávio, no seu canal, no canal Paulo Sávio. Ele volta de novo a estar conosco. Assim que vamos amanhã todos apoiar e prestigiar a volta de Paulo Sávio lá no seu canal. Vamos estar dando a nossa presença lá, nosso like, vamos participar do chat, vamos estar batendo papo com ele. Assim que amanhã, às 9 da noite, volta Paulo Sávio, no canal dele, tá bom? Sejam amorosos e carinhosos com ele, que ele merece, com aquela simpatia de sempre que tem o meu amigo querido Paulo Sávio, que me falou hoje, olha Adriano, amanhã, sexta-feira, a gente volta. Voltamos lá e talvez ele faça um vídeo, eu não sei quanto tempo, mas ele vai voltar. Amanhã volta Paulo Sávio. Toda a sorte do mundo, meu irmão. Você merece isso e muito mais. Nós amamos você, Paulo Sávio. Estou feliz que ele vai voltar. E hoje nós vamos aqui fazer a sessão Conte-nos a sua história. E como eu prometi ontem, eu vou contar para vocês a minha história. Eu já contei no canal lá do Edson Reis, contei aqui nesse canal também. Mas tem pessoas, como tem muitos vídeos já, tem pessoas que ainda não sabem, Então, eu quero contar. Eu acabei de contar toda a minha história no canal de Raciel, mas em espanhol. Então, vamos contar aqui, em português, de maneira resumida, para que vocês saibam um pouco mais de mim. Eu tenho agora, atualmente, 51 anos. Eu sou nascido em Marília, interior de São Paulo. Cidade linda. Símbolo de amor e liberdade. Marília. Lá do nosso interiorzão de São Paulo, aonde eu tenho família, onde eu tenho muitos amigos, aonde eu fui criado, aonde eu dei meus primeiros passos, foi ali, em Marília, minha linda cidade, a quem eu mando um beijo a todos os marilhenses. Pois foi em Marília que eu nasci, numa família de testemunhas de Jeová, de pais amorosos, carinhosos comigo, de um ambiente familiar que eu fui muito feliz quando era criança. Embora fosse testemunho de Jeová, e na escola, sempre tinha aquelas proibições que a religião não permite, e a gente sofre certa zombaria, dos coleguinhas, mas, em resumo, meus pais sempre foram muito amorosos e carinhosos, e eu amo muito meus pais. Minha infância foi uma infância relativamente tranquila, boa, onde eu jogava muito futebol, brincava, tinha meus primos, que eu amava muito e amo meus primos, Crescemos vários primos juntos,
eram 3 primos homens, né? Marquinho, Du, Alexandre, né? E eu. E uma prima, que é testemunho de Jeová até hoje, que era mais ou menos éramos da mesma idade, e fomos criados como irmãos, né? 3 primos e uma prima, que nós cuidávamos dela, né? Muito, nós cuidávamos da minha prima, tadinha. E eu cresci, né, nesse ambiente. Entrei na adolescência, né? Como muitos, né? Eu jogava muito futebol, gostava, né, de jogar futebol. E dentro desta organização das Testemunhas de Jeová, minha avó, mãe do meu pai, foi quem fez os estudos, né, da Bíblia comigo, o livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, e muitos outros. Quando eu fui me tornando a juventude, né, dos 16 anos para cima, arrumei namorada, né, com 19 anos me casei, porque, como vocês sabem, na organização das Testemunhas de Jeová, você casa logo, né, porque não pode estar namorando muito tempo, né, e casei muito jovem, um casamento equivocado, que ambos não estávamos preparados para o casamento. Tivemos 2 filhos logo em seguida. Tenho muito orgulho dos meus filhos, Bruno e Hugo. E o casamento se desfez em seguida. Né? Eu realmente reconheço que não estava preparado para esse casamento. E quando esse casamento se desfez, eu abandonei a organização durante 6 anos. Eu escrevi dizendo que abandonava a organização. Quando eu abandonei a organização, né, então eu vivi o que se vive o mundo, né? Tive mais namoradas, né? Tive uma vida intensa. Né? Me nasceu outro filho, Daniel, meu querido filho. E minha vida foi transcorrendo. E conheci, né? Quando conheci minha ex-mulher, ela não era testemunha de Jeová, e nós decidimos, né, sair do Brasil e começar a vida em outro lugar, né, começar a vida na Espanha. A gente tentou primeiro ir para os Estados Unidos, mas não deu certo, né, devido à documentação que se pedia e tudo, aquela história, visto e tudo. Decidimos vir à Espanha. Chegando na Espanha, o primeiro que eu estava desassociado, né, dissociado, eu tinha me dissociado, né, mas mentalmente, eu ainda era um fanático. Eu vivia o mundo, tudo, mas eu era um fanático. Eu achava que essa religião era verdadeira e que era ela e não tinha outra. E eu fanatizei minha ex-mulher. Então, viemos para a Espanha. Chegando na Espanha, o primeiro que fizemos foi buscar um salão do reino. E eu afundei totalmente nesta organização e levei comigo minha ex-mulher. Em seguida nasceu minha quarto filho meu, que era uma menina, né, aqui na Espanha. E foi aqui, então, que eu retornei para esta organização. Ao retornar para esta organização, eu me entreguei totalmente aos serviços desta organização, porque eu acreditava nessa organização totalmente. Em seguida, eu fui nomeado servo ministerial, né? Fui usado para começar a atividade do campo português na Espanha. Fui levado a Betel, fiquei 1 semana em Betel, onde cursei o curso de metodologia de idiomas, fui graduado nisso. E fui usado por Betel para ir formar grupos de idioma português em várias cidades, né? E depois congregações do idioma português. Em 2008, 2009, não me lembro bem, fui nomeado ancião de congregação. E então aí me afundei ainda mais nesta organização. Eu era usado como discursante de assembleias ou congressos de distrito ou regionais, como diz agora, e assembleias de circuito. Eu fazia discurso de batismo, eu fazia discursos públicos. Eu me entregava totalmente a essa organização. Até que eu fui, e com minha família, servir aqui onde eu moro aqui agora, nesta região aqui, para ajudar a formar uma congregação do idioma português, já que era um grupo problemático, super problemático, e eu vim para ajudar a formar. E fiz um ótimo trabalho, dentro do meu engano, que eu achava que era a religião verdadeira, né?
E então, foi nesta congregação espanhola que abrigava o grupo português que eu descobri a maneira mafiosa desta organização atuar. Primeiro começando com o corpo de anciãos da congregação espanhola que eu servi, que era um corpo de anciãos totalmente mafioso. Agora mudou, né? São outros anciãos lá, fiquei sabendo. Mas os que eram antes da minha época, eu não vi piores que aqueles. Não vi até hoje. E foi ali que eu comecei a ver o lado escuro da organização. Eu servia como ancião e tudo, e eu li as cartas dos arquivos, e eu vi formas de tratar os assuntos que eu não estava de acordo. Eu vi o caso de um abuso de pequenos, né? De um senhor de 60 e pico anos que tinha abusado de uma pequena de 14 anos com síndrome de Down. E eu não estive de acordo com a forma que foi tratada e disse que eu ia comentar isso com o superintendente de circuito e que eu ia pôr a boca no trombone, né? Mas, para minha surpresa, a Betel já sabia disso. Né? Os superintendentes também já sabiam disso. E quando eu decidi mudar dessa congregação, porque eu não queria mais fazer parte daquele lixo ali, então o corpo de anciãos me atacou. Né? E eu fui para outra congregação. Quando eu cheguei lá, o superintendente de circuito, que era do campo português, que era um amigo meu, eu considerava amigo, hein? E eu tenho quase certeza que ele veio com instruções de cima, não dele. Me chamou numa sala B, com 2 anciãos da congregação que eu tinha me mudado. E entre este superintendente, LH, o coordenador, RT, e o secretário, OF, este superintendente, diante desses 2, disse para mim que ainda que eu estivesse dizendo a verdade, ele sabia que eu estava dizendo a verdade. Ele disse, eu sei que você está falando a verdade, mas ainda que você esteja falando a verdade, é melhor você parar de falar nesses assuntos, porque pode se juntar 2 anciãos e ainda mentindo contra você, te expulsarem ou te desassociarem. Quando eu escutei aquilo, eu fiquei em choque, né? Eu falei, não, essa não é a organização que eu fui ensinado a amar e a querer. Não é a verdade que me venderam. Foi quando eu comecei a investigar. Estava começando a pandemia. Um pouco antes. E ao investigar, né, eu fui no canal do Paulo Sávio, meu amigo, eu vi vários canais, e eu comecei a comprovar, ir a fontes oficiais das informações, como, por exemplo, a filiação da ONU, né, como o satanista que está metido dentro da página oficial deles, né. E aí vinha na minha cabeça aquela ilustração que a gente sempre usava, né, do copo de água pura com uma gota de veneno, né. Se tem uma gota de veneno, já contaminou todo o copo, não é? Eu ensinava, toda a água está contaminada. Eu ensinava isso para as pessoas. Como agora eu tinha que assimilar isso. Quando eu descobri todos os investimentos do corpo governante em bolsas de valores, todas as histórias deles, em Philip Morris, que eles se beneficiavam das ações que deixaram para eles, né? E muitas coisas sujas, né? Da Real Corte Australiana, né? Dos 1.006 casos de abuso de pequenos encobertos e toda a sujeira que existe no mundo sobre isso. Quando eu descobri tudo isso, o meu mundo desabou. Aí a única coisa que eu pensava era como fazer a minha família entender isso. Porque toda a minha família do Brasil é testemunha de Jeová, tirando meus filhos, né, varões. E minha ex-mulher e minha filha também, que estava recém-batizada. Pois então, começou o meu caminhar em tentar fazer despertar. Foi quase um ano e pouco, tentando fazer despertar a minha família. E não teve jeito. Aquela minha ex-mulher que eu pensava que me amava, na verdade ela amava os meus privilégios. Ela amava o que eu representava e não ao marido que tinha. E foi quando, então, eu vivi muitas humilhações nessa casa, de não poder nem jantar junto, né? De não poder orar mais, né? Em representação da família. Eu comecei a ser tratado como se eu não fosse nada. Até um dia que eu não aguentei mais e eu falei mesmo que eu não estava suportando mais isso. E então teve uma discussão, né? E aonde minha ex-mulher disse, some dessa casa. Tal qual eu estou dizendo, hein? Pela vida dos meus filhos. E me mandou embora dessa casa. E eu fui. Ela pensou que talvez eu não fosse, né? Ou que eu voltaria. Não. Eu fui e não voltei.
Não voltei porque, primeiro, ela não me pediu para voltar. Tem esse detalhe. Segundo, que nós, todos os seres humanos, temos dignidade. Devemos ter e manter uma dignidade. E quando você está com a verdade, defendendo o que é correto, e ainda está sendo tratado mal, chega um momento que você não consegue mais suportar isso. E quando uma pessoa ainda te expulsa da tua própria casa, você não tem mais nada que fazer. Eu corri ainda um risco. O risco, porque as leis da Espanha são fortíssimas de proteção às mulheres. No mundo, né, tá assim. E está bem que protejam as mulheres, mas tem muitas denúncias falsas também. E eu tinha medo, né, de ficar insistindo aqui e que uma hora pudessem até me inventar uma calúnia sobre mim e acabar me prejudicando. Então o que eu fiz foi realmente ir. E ainda bem que eu tinha um amigo, e tenho um amigo que chama Oscar, com a família dele, Laura e Rael, que vocês conhecem, que abriu as portas da casa dele e me receberam na casa dele. Me receberam, me trataram como irmão de sangue, a quem eu sou agradecido e vou ser agradecido eternamente. Oscar e Laura, e Rael, e o cachorrinho deles, Corrito. Me receberam lá com meus cachorros, e lá eu estive praticamente um mês, até que eu aluguei outro apartamento para mim, e voltei para a cidade da onde eu moro, que estava a 30 quilômetros da onde morava Oscar. E eu ia trabalhar todos os dias e voltava, porque eu sou mecânico de carro. E passado uns meses eu estava pagando este apartamento aqui e o que eu fui morar. Passado uns 4 ou 5 meses, né? Eu paguei de uns 2 meses, eu acho que foi, ou 3, o aluguel dessa casa aqui, ainda não morando aqui. Mas, passado uns meses, eu comecei a pagar o outro aluguel lá e deixei de pagar esse aqui para que ela pagasse, né? Ela estava trabalhando, minha ex-mulher. E ela pagou durante uns meses, mas depois arrumou uma casa longe daqui e foi morar em outro lugar. E abandonou essa casa. Como o aluguel era meu e estava no meu nome, eu voltei para cá, para onde eu nunca deveria ter saído. E estou aqui até hoje. E eu caí numa depressão. Caí numa depressão profunda, que eu precisei de tratamento médico muito forte. Eu caí na depressão já quando eu descobri todas as mentiras da organização. Quando eu comecei a tentar despertar minha família e recebi toda a negatividade, toda a recusa, né, da minha família. Quando minha ex-mulher disse à minha família que eu era um apóstata, né? Então, todos no Brasil se voltaram contra mim também. Tirando meus primos, né? Um primo meu e também meus filhos, né? Varões. Mas eu voltei para essa casa e caí na depressão. Pensei em fazer besteira e graças a Deus, a Cristo e a muitos de vocês, eu não fiz. E foi quando então eu fui entrevistado no canal de Edson Reis, onde eu estava muito deprimido. E eu fiz um discurso chamado A Bolha do Medo, onde eu expliquei o medo que vive uma testemunha de Jeová quando está dentro desta organização. Vive oprimido pelo medo. E esse discurso fez com que muitas pessoas pedissem para que eu abrisse um canal. E foi então quando eu fiz o primeiro vídeo deste canal, Adriano, a voz dos que não falam. E contei minha história. Contei tudo o que tinha acontecido comigo, que eu tinha perdido minha família, perdido minha base, né? E que no Brasil também meus familiares viraram as costas para mim. E comecei a fazer vídeos. E para minha surpresa, o canal foi crescendo. Eu não vivo desse canal. Eu vivo do meu trabalho. Esse canal eu faço por amor. Tem monetização por propaganda? Sim que tem. Ajuda eu a pagar a internet. Mas eu não. É pouquinho o que vem. Serve para pagar a internet, isso sim. Mas nada mais. E não vivo deste canal. Assim que eu continuei fazendo vídeos e estou aqui com vocês até hoje. Da minha história, eu quero destacar o seguinte. Eu enfrentei o poder desta organização de perto, quando eu enfrentei um superintendente de circuito que mentirosamente, interessante essa palavra, né? Mentirosamente, é a prática incessante, né, incansável da mentira. Ele, nas minhas costas, me apunhalava.
Ele tentou até mesmo manipular a minha mulher, minha ex-mulher, para se voltar contra mim. E conseguiu. A organização conseguiu isso. E conseguiu destruir a minha família. Só que eu penso que tudo tem um objetivo. Tudo que eu passei, a depressão que eu sofri, né? Se vocês olharem outros vídeos que eu conto minha história, vocês vão ver ainda mais detalhadamente. Tudo que eu sofri serviu como uma preparação para que hoje eu esteja capacitado para ajudar outras pessoas a que estão enfrentando esta organização. Eu hoje me sinto livre totalmente do engano, das mentiras, da pressão e da opressão desta organização. Tenho o privilégio e a honra de ser usado por Deus e por Cristo para despertar muitas pessoas que já despertaram vendo este canal. E me sinto privilegiado por isso. Fui ancião de congregação muito usado. Ajudei a formar congregações do idioma português na Espanha. Fui graduado como instrutor de metodologias de idioma, discursava em congressos, assembleias, fazia discurso de batismo e muitos outros. Eu era um fanático. Eu era um chupa-dedo, como digo eu. Até que Cristo fez cair as escamas dos meus olhos. Até que ele me disse, como disse a Saulo, né? Adriano, por que me renegas? A Saulo ele disse, por que me persegues? A mim não, ele disse, por que me renegas? Porque como testemunha de Jeová, sem nos dar conta, estamos renegando a Cristo. Ao não participar dos emblemas, né? Ao relembrar a morte dele, estamos repudiando, né? O sacrifício resgatador de Cristo. Quando ele disse que aquele que não comer do pão e não beber do vinho não terá participação nenhuma no reino de Deus. Assim que este foi um pouco o resumo da minha história. Vocês estão diante de alguém que perdeu a família para esta organização, que caiu numa depressão e que graças ao amor infinito de Deus e de Cristo, eles me resgataram daí, me dando vocês de presente. Minha nova família do canal, Adriano, a voz dos que não falam. Eu estou um pouco cansado porque eu contei minha história muito detalhadamente em espanhol. E vocês vão poder assistir amanhã no canal Destruindo Algoritmos. Assistam, vocês verão detalhes que eu já contei lá e que eu estou cansado agora para contar. Que são detalhes que me fizeram até chorar, me emocionar. E eu não quero voltar a me emocionar agora. Detalhes que eu vivi e que sofri nesta organização, que eu oro para que ninguém mais passe por isso. Como que me apunhalaram pelas costas, como que eu fui desprezado, como tentaram tirar minha dignidade como homem e como pessoa. Como esta seita destrói realmente os sonhos de alguém. Mas tudo isso serviu para um objetivo, para que eu me sentasse aqui agora preparado para me dirigir a vocês e dizer que, embora eu não os conheça, eu sinto amor por vocês. E é um amor sincero. Quem dera eu pudesse conhecer vocês pessoalmente. Quem dera eu pudesse dar um abraço a cada um de vocês e vê-los pessoalmente. Quem sabe um dia, alguns de vocês eu possa conhecer, como eu já conheci Gilberto, Damiana e Laura. Isso é. Como já conheci a Gladson. Que para mim é um privilégio. E muitos outros. Quem dera um dia eu possa conhecer vocês. Eu, todos os dias aqui, abro o meu coração. Abro o meu coração e deixo sair para fora tudo aquilo que eu sinto de verdade. Vocês não estão vendo um ator aqui. Eu nunca me sentei aqui para fazer um papel. Tem dias que eu estou mais triste, tem dias que eu estou mais alegre. É a vida mesmo de um ser humano. É o meu caso. Agora mesmo, eu sentei aqui para fazer o vídeo, depois de ter gravado com o Raciel, que amanhã vai pro ar no canal dele. E mentalmente agora eu estou esgotado. Porque foi 1h16 lá. Eu não sei se ele vai pôr tudo, né? Mas foi 1h16. Talvez ele, ao editar, corte coisas, né? Mas foi 1h16 de gravação. E eu estou esgotado. Mas eu tinha esse compromisso com vocês, minha família querida. E é por isso que eu estou aqui. E vocês não estão diante de um ator. Vocês estão diante de alguém que sofreu de verdade os efeitos daninos desta organização e sofre até hoje. Graças a Deus e a Cristo, tem entrado pessoas maravilhosas na minha vida. E eu estou de braços abertos.
braços abertos. Pessoas que estão me demonstrando amor genuíno. Pessoas que me escrevem todos os dias desejando-me bom dia. Dizendo que me amam. O que eu posso dizer? Só tenho a agradecer. Não posso dizer outra coisa. Assim que, depois desse dia, bastante cansativo, eu quero dizer que nunca desistam de lutar. Lutem, porque Deus vai te recompensar. Cristo está te guiando. Ainda que você passe pelo vale das sombras, Ele te agarrará das mãos e te guiará a pastos verdejantes, para que você se alimente do alimento cristão real e não desse lixo, esse jatubá podre das testemunhas de Jeová, cheio de bicho, que é só engano e mentiras. Assim que, depois de ter compartilhado com vocês um pouquinho da minha história, quero dizer que vou orar para todos vocês que estão sofrendo baixo a opressão desta organização. Que Deus e Cristo os cuide, os oriente, que os ajude nas tuas angústias, que te dê consolo no teu sofrimento, que nos ampare nas nossas decepções. Quanto temos que agradecer. O simples fato de estar vivos, De ter saúde, de poder sonhar, de poder amar, de se sentir amado, de que alguém olhe para você e diga que te ama, Não perca nunca a esperança. Aguente firme. Cristo está te cuidando, assim como cuidou e está cuidando de mim. Vocês têm aqui um amigo. Este canal se tornou uma família. Se tornou um lugar para que possamos nos dar carinho. Nós estamos vendo a cada dia notícias novas, mas hoje aqui eu não vim falar de notícia nenhuma. Nem da Finlândia, nem da Noruega, nem da Espanha, nem dos Estados Unidos, nem de lugar nenhum. Eu vim aqui hoje dizer que, com amor, com um coração puro e bondoso, podemos ajudar muitas pessoas. Assim que não desistam primeiramente de vocês mesmos. E depois, ajude aquele que precisa. Este canal tem um banner que diz: quando a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Pense nisso. Às vezes nos centramos muito só na nossa própria dor. Mas lembre-se, tem pessoas que estão sofrendo mais que você. Vamos nos ajudar. Aproveite o vídeo de hoje para mandar teu comentário, para expressar o que você sente. E vamos nos ajudar mutuamente. Tá bem? Assim que o Conte-nos a sua história de hoje serviu para que eu contasse um pouquinho de mim. Desde a minha juventude lá em Marília, até chegar na Espanha e me tornar um fanático religioso das Testemunhas de Jeová. E depois descobrir toda a sujeira que existia aí dentro. E ser, então, recusado ou abandonado pela minha família, devido ao ostracismo desta organização. Do qual eu vou lutar até a última gota de sangue que eu tenho no corpo, eu vou lutar em contra do ostracismo desta organização. Assim que eu quero que todos vocês, hoje eu não vou falar o nome de ninguém para não falhar com ninguém, Eu quero que todos vocês recebam o meu abraço caloroso, fraterno. E como todos os dias, recebam carinhosamente, do mais profundo do meu coração, um beijinho no teu coração. E até amanhã, no próximo vídeo. E até amanhã, apoiando o canal do Paulo Sávio, às 9 da noite. Um beijinho. Tchau, tchau.